Olá, eu sou o Rodrigo Calado, um dos preceptores do Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Hospital Mário Gatti. E essas são algumas recomendações para o seu pós-operatório de extração de dentes do siso ou de outros dentes. Em primeiro lugar, você sairá do hospital mordendo uma gaze na região onde os dentes foram extraídos. Qual o objetivo disso? Onde foi removido o dente, fica uma cavidade óssea que vai se encher de sangue e formar um coágulo. Essa gaze dobrada e em mordedura, ela promoverá uma pressão no local que fará com que a formação do coágulo de sangue seja mais efetiva. Então você morderá a gaze por aproximadamente 30 minutos até chegar em casa, quando pode removê-la. Caso haja um novo episódio de pequeno sangramento, dobre de novo um roletezinho de gaze, coloque no local, morda firmemente por 30 minutos, possivelmente o sangramento cessará espontaneamente. Outro ponto muito importante é sobre a dieta. Nos primeiros dias pós-operatórios, a dieta deve ser líquida e fria, ou no máximo uma sopa, temperatura ambiente. Nos 3 primeiros dias, isso é muito importante para a estabilização do coágulo e início da formação do tecido de cicatrização. A partir disso, siga as orientações da equipe, mas provavelmente você vai progredir lentamente para uma dieta mais pastosa, como purê, macarrão, alguma coisa mais leve durante toda a primeira semana de pós-operatório. Outro ponto importante é que você não fará bochechos nesse primeiro dia. Lembre que eu falei que é muito importante a formação do coágulo de sangue para cicatrização do tecido. Se você bochecha com muita força a região logo no primeiro dia, pode instabilizar esse coágulo e dificultar a cicatrização. Você começa o bochecho a partir do segundo dia, no dia seguinte após a cirurgia, e de forma leve, não precisa fazer grande força. O efeito do bochecho não é só mecânico, mas também químico. Esse bochecho durará o tempo necessário e o indicado pela equipe que o atendeu. Vale lembrar que todo procedimento cirúrgico é um trauma e a cirurgia costuma inchar, especialmente as cirurgias de dente do siso. Então é muito importante que quando terminar a cirurgia, se você já tiver algum gelinho ou alguma faixa para colocar no rosto com gelinhos, você já sai usando no pós-operatório imediato, ou então, quando chegar em casa, já pegar o gelo, já deixar preparado no congelador, pegar o gelo e fazer uma compressa na região para que diminua esse inchaço que nós chamamos de edema. É muito importante o uso do gelo por até 72 horas para que não haja formação de grandes inchaços e o paciente não fique com o rosto muito grande e inchado. Outra forma de evitar o grande inchaço e também o sangramento é manter o repouso. Você deve evitar as atividades físicas por 7 dias, no mínimo, ou mais, de acordo com a orientação da equipe. No primeiro dia também é interessante dormir com a cabeça mais alta que os pés, para diminuir a pressão sanguínea nessa região. 2, 3 travesseiros na hora de deitar e durante o dia, quando estiver acordado, sempre manter a cabeça mais elevada, quando for ver uma televisão, alguma coisa assim. Manter o membro superior elevado é sinal de que terá menos edema. Uma coisa bastante eficaz também na redução do edema, do inchaço, é a manutenção do repouso. Você não deve praticar atividades físicas ou esforço mais intenso nos primeiros 7 dias. Repouso é necessário. Além disso, dormir com a cabeça mais alta que os pés nos primeiros 2 dias é muito importante, porque diminui a pressão nessa região do rosto e também facilita a regressão do inchaço, esse edema que fica após a cirurgia, principalmente dos dentes do siso mais difíceis. Como eu disse, não é indicado fazer bochecho nas primeiras 24 horas. Outra coisa que alguns pacientes fazem é ficar cuspindo, com medo de ter sangue na boca e não poder engolir esse sangue. Não há problema nenhum em engolir um pouco de sangue que está misturado com saliva. O ato de cuspir acaba promovendo mais sangramento e aí uma piora do quadro. Então pode engolir normalmente e pode ser que saia um pouquinho de saliva misturada com um pouco de sangue, então ela fica um pouco avermelhada, mas isso não significa um sangramento efetivo. Um ponto crucial é não fumar. O cigarro, além de diminuir as chances de melhor cicatrização, ele também aumenta a temperatura da boca, facilitando o sangramento. Então, todo tabagista tem maior dificuldade de cicatrização e pode ter problemas no pós-operatório. Então, fumar nos primeiros 7 dias é um hábito que tem que ser abolido. E a alimentação, como é que eu faço?
Nos primeiros dias ela é um pouco mais difícil, né? Sopa, o ideal é tomar com a colher mesmo. O uso de canudos é contraindicado, porque quando você puxa o líquido do copo, acaba puxando também o coágulo de sangue que está dentro do alvéolo, e isso pode prejudicar a cicatrização do local operado. E se você tiver sangramento, como eu já disse, pega o rolinho de gaze, um pequeno pedaço de gaze, dobre-o, coloque na região operada com firmeza, morda firmemente por meia hora. Se mesmo assim o sangramento persistir e for considerado de grande monta, procure o pronto-socorro do Hospital Mário Gatti. Devo escovar os dentes após a cirurgia? Sim, deve. O acúmulo de sujidades na boca é prejudicial para a cicatrização. Você tem que tomar cuidado na região operada. Então, pode escovar os dentes levemente na região que está próxima e também longe da região operada. Pode usar fio dental em algumas regiões que estão distantes da região operada e escovar com bastante cuidado. Não há problema na higiene, ao contrário, só há vantagens na escovação de dente para aqueles que acabaram de operar. Mas isso deve ser feito com bastante parcimônia e cuidado para que não haja maiores ferimentos na região operada. E quanto à medicação, é importantíssimo que você siga veementemente o que foi prescrito e orientado pela equipe. Caso haja alguma reação adversa a alguma medicação, entre em contato com os profissionais para que essa possa ser manejada da melhor forma possível. Mas não deixe de tomar as medicações conforme orientado. Alguns acontecimentos que são normais das cirurgias, especialmente dos sisos que estão mais difíceis. O inchaço, ele vai ocorrer. A presença de equimose, uma mancha avermelhada na região da cirurgia, que nada mais é do que sangue que durante a cirurgia extravasou pelos tecidos e chegou mais próximo à pele. E às vezes com a drenagem linfática ele vai descer até a região do pescoço, e isso é absolutamente normal e esperado em alguns casos. Não se preocupe demasiadamente com isso. A equipe poderá te orientar caso um hematoma ou algo mais grave se forme. Mas a equimose, ela é mais comum e passível de acontecer em grande parte dos pacientes. Outra coisa que pode acontecer, outra reação adversa, é uma anestesia na região do lábio inferior, que nós chamamos de parestesia, se o seu dente estiver muito próximo do canal mandibular, que é onde passa o nervinho que dá sensibilidade ao lábio. Se isso acontecer, entre em contato com a equipe nos primeiros dias pós-operatórios, para que nós possamos já começar a terapia para que volte o mais rápido possível essa sensibilidade. Importante frisar que os pacientes que não seguem as recomendações pós-operatórias podem comprometer o resultado cirúrgico. Então, a sua participação na cirurgia é importantíssima como paciente colaborativo que vai fazer o pós-operatório dentro de todos os padrões. Certamente a sua recuperação será muito mais fácil desta forma. Desejamos uma ótima recuperação e até o seu retorno para nós tirarmos a sutura. Tchau, até breve.